Seja bem-vindo, querido irmão e irmã, você que acompanha o canal no YouTube do nosso Santuário de Santa Rita aqui em Extrema. Nós estamos no mês de setembro e gostaríamos neste mês de fazer um programa aqui no nosso canal chamado Encontro com a Palavra, com as meditações do Evangelho de Marcos. E gostaríamos que você participasse conosco desse momento. Serão alguns encontros que serão meditados a cada dia, de modo que nós possamos nos aproximar da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Padre Carlos César, sou vigário aqui da Paróquia de Santa Rita em Extrema. E o nosso objetivo é este mesmo, nos aproximarmos da Palavra de Deus. Às vezes, a Palavra de Deus está tão esquecida lá na nossa casa, então é importante que nós tenhamos e deixemos ao longo da nossa vida um tempo especial para a meditação da Palavra. Então convido a vocês a fazermos uma oração inicial e depois eu vou apresentar a proposta destes encontros. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Anjos e santos de Deus, rogai por nós. Bem-vindo mais uma vez. Então, o objetivo principal destes nossos encontros é tirar o gelo que existe às vezes entre nós e a palavra de Deus, destruir esse muro de separação. Nós vamos começar então com o Evangelho de Marcos. Ao longo desses encontros, cada dia nós vamos meditar um pouquinho do Evangelho de Marcos. Eu lembro a vocês que o objetivo nosso não é dar aulas sobre o Evangelho de Marcos. São algumas meditações e algumas considerações sobre esse Evangelho. Por que o Evangelho é escrito dessa maneira? Quem é Marcos, o autor do Evangelho? O porquê é importante nós lermos o Evangelho? A tendência nossa, às vezes, é dizer assim, bom, eu vou ler um trechinho do Evangelho por dia e isso tá bom. Mas, na verdade, o importante mesmo é pegar um livro e lê-lo do começo ao fim, entendendo um pouco a sua estrutura, os seus destinatários. E isso nós vamos fazer um pouquinho aqui. Alguém poderia se perguntar, por que o Evangelho de Marcos? Primeira coisa, quando nós vamos começar a ler um texto, é importante pegar aquele texto mais simples, para que a gente faça uma progressão de estudos. E o Evangelho de Marcos, além de ser o menor evangelho, com apenas 16 capítulos, é o evangelho mais simplificado. E é também o primeiro evangelho a ser escrito. Dentre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. É um evangelho muito simples, porque ele não traz muitas histórias. Ele apenas cita os fatos da vida de Jesus. Então, para nós iniciarmos, seria interessante você que aí nos acompanha, saber que você deve acompanhar esses encontros tendo nas suas mãos a Bíblia, né, a principal ferramenta para esses nossos encontros. Então você deve acompanhar os encontros com a Bíblia. Se possível, com um caderno de anotações também, para você ir anotando aquilo que é mais importante, ou anota mesmo no cantinho da Bíblia, né? Cada um aí escolhe a maneira como preferir. Qual Bíblia eu devo usar? Alguém pode se perguntar. Existem várias Bíblias. Claro que todas as Bíblias, elas têm o mesmo conteúdo. Todas as Bíblias católicas têm o mesmo conteúdo.
Existem várias. Por exemplo, existe a Bíblia do Peregrino, que é essa daqui um pouquinho maior. Por que que ela é maior? Não significa que ela traz mais coisas, né? O texto sagrado é o mesmo. Na verdade, a Bíblia do Peregrino, ela tem um rodapé bastante grande e muito explicativo. Para quem é mais curioso, gosta de ler, esta é uma Bíblia ideal. Existe também uma Bíblia que é muito usado para estudo, que é a Bíblia de Jerusalém. E existe a Bíblia da CNBB. Essa é a edição nova, mas existe ainda uma edição antiga. É importante, se você ainda não tem a Bíblia ou quer trocar a sua, adquira uma dessa, porque a tradução do texto dela é a mesma tradução do texto que é lido na liturgia. Então, é uma Bíblia que vale a pena ser adquirida. Existem outras, como, por exemplo, a Bíblia da Ave Maria. Todas essas podem ser usadas. É claro que, na leitura, quem for acompanhar com Bíblias diferentes, eu, na leitura, vou acompanhar a Bíblia de Jerusalém, vou ler por ela, mas você pode seguir qualquer outra, você vai notar que existe ali uma certa diferença da tradução. Mas o sentido é o mesmo, precisa ser o mesmo, né? Porque a palavra de Deus é um tesouro precioso que não pode ser perdido. Hoje nós vamos fazer uma pequena introdução ao Evangelho de Marcos. E no próximo encontro nós vamos ler parte por parte do Evangelho. Primeira coisa, quando a gente pega a palavra de Deus para lê-la e meditá-la, é importante ter a seguinte consideração. Alguém escreveu esse texto. O texto da palavra de Deus não caiu no papel do nada, como se Deus tivesse enviado, como ele envia a chuva. Não. Deus inspirou autores que escreveram o texto bíblico, né? E quando Deus inspira alguém, ele não tira essa pessoa do meio social em que ela vive, das situações que a cercam. Na verdade, cada pessoa que escreveu os textos, cada autor sagrado, ele imprime e coloca no texto aquilo que é próprio dele. Aquilo que marca a sua existência, os fatos políticos que o cerca. Claro, o texto é inspirado, mas ele é inspirado por Deus para aquela pessoa, naquela cultura, naquela situação. O que nós poderíamos falar que é o Evangelho? Um Evangelho é como uma pintura que alguém faz do seu amigo. Por exemplo, os 4 Evangelhos, todos eles falam de Jesus e da ação de Jesus. Mas cada um traz aquilo que lhe é próprio. João, por exemplo, apresenta uma teologia de cima para baixo, o verbo que se fez homem. Marcos, que é o nosso caso, ele apresenta o Evangelho, a visão de Jesus a partir dos discípulos, dos apóstolos. Então, cada Evangelho é como uma pintura. Se fôssemos para desenhar uma pintura de alguém que você e eu conhecemos, você faria uma pintura diferente da minha. Por quê? Você tem, naturalmente, uma percepção diferente das coisas. Então, o evangelista expressa a experiência que ele fez de Jesus. Isso é importante. Todo o evangelho e todo o texto bíblico, no geral, ele tem como plano de fundo a comunidade e os problemas da sua comunidade. E na época do Evangelho de Marcos, na época do evangelista, não faltavam problemas, como hoje, né? Então, vamos primeiro tentar traçar aqui algumas datas. Jesus morreu no ano 33. Marcos escreve o seu evangelho nos anos 70 depois de Cristo. Nesse período, as comunidades cristãs, aqueles que eram judeus e que já tinham aceitado Jesus como Messias, também os pagãos que tinham aderido à fé cristã, todos esses já viviam espalhados pelo Império Romano. Para quem Marcos escreve? Alguns autores dizem que Marcos escreve para uma comunidade da Itália,
outros dizem que para uma comunidade da Síria. É claro, Marcos escreve para toda a posteridade. Ele escreveu para nós que estamos aqui hoje meditando esse evangelho. Mas, inicialmente, o evangelho tinha um destinatário próprio. Não sabemos se é Itália ou Síria, mas isso faz pouca diferença para nós. O que importa é que é evangelho, é palavra de Deus. Quais eram os problemas na época em que este evangelho foi escrito? Primeira coisa, o Império Romano tomava conta de tudo. E os cristãos eram então perseguidos pelo Império Romano. 6 anos antes do Evangelho de Marcos ser escrito, no ano 64, o imperador era Nero e os cristãos já eram perseguidos. O que acontecia diante de uma perseguição? Alguns negavam a fé que haviam professado inicialmente, alguns fugiam, né, com medo da morte, e alguns morriam em nome de Jesus, são os primeiros mártires. Havia também muitos que se rebelavam contra o Império Romano. Entre os anos 67 e 70, então logo ali quando Marcos já escrevia os evangelhos, os judeus da Palestina se rebelaram. Havia também uma grande preocupação em entender quem era Jesus. Jesus morreu no ano 33, anos depois, nos anos 70, Marcos escreve o seu evangelho. É claro, nós hoje, que há mais de 2000 anos vivemos depois de Jesus, às vezes temos dificuldade de entender quem foi Jesus, a mensagem que ele trouxe. Imagina quem estava ali vivendo logo depois da morte de Jesus. Então havia na cabeça das pessoas dúvida. Alguns acreditavam que Jesus era o Messias, outros diziam, mas como que o Messias, o prometido de Deus, ele poderia ter morrido na cruz? Vale lembrar que a morte de Jesus, ela causou muita divisão na comunidade, porque para um judeu morrer na cruz era sinal de desgraça. Como que o Salvador da humanidade poderia ter morrido na cruz? Então havia esse problema. Havia também problema interno de liderança das comunidades. Jesus já havia chamado os apóstolos, os primeiros bispos. Estes já haviam transmitido o ministério, mas a comunidade, já estruturada nos seus ministérios, faltava ainda, né, caminhar bem para que a estrutura pudesse ser mantida. Depois, uma pergunta que, né, perpassava todos os discípulos: como ser discípulo de Jesus? E essa pergunta é importantíssima. Todo o Evangelho de Marcos tenta responder essa pergunta: como ser discípulo de Jesus? O que o discípulo precisa para seguir o mestre? Qual é a percepção que o discípulo deve ter do mestre? E a gente vai perceber mais lá na frente que os discípulos no Evangelho de Marcos, eles são muito lentos para crer. Jesus está fazendo milagres, Jesus ele mesmo diz que ele é o Messias, o Salvador. O demônio diz várias vezes que Jesus é o Messias e os apóstolos lá não entendem nada. É um pouco do que nós somos, né, queridos irmãos? Nós, às vezes, somos lentos para crer naquilo que Jesus quer dar para nós. Qual é a mensagem do Evangelho de Marcos? É uma mensagem de salvação. Já havia, quando Marcos escreveu, o Evangelho oral. Antes dos evangelhos serem escritos, os evangelhos eram falados, contados de pai para filho. Nas primeiras celebrações eucarísticas, os mais velhos, antes de partir o pão, antes da Eucaristia, os mais velhos, aqueles que tinham tido algum contato com os apóstolos, ou mesmo os apóstolos, eles contavam o Evangelho. Então, antes de ser Bíblia escrita, o Evangelho era falado. Muito bem, então já havia um Evangelho oral. A chave de leitura para Marcos, então, é entender como ser discípulo de Jesus. E aqui é importante observar o caminho de crescimento na fé que os discípulos fazem. Em alguns momentos, eles não entendem nada.
né? Olha como que eles não entendem nada. O Evangelho apresenta que os discípulos brigam entre si pelo poder, quando Jesus, na verdade, apresenta um outro tipo de poder. Pode mais quem serve mais. Os apóstolos não entendem a multiplicação dos pães, eles não sabem quem é Jesus, mesmo convivendo com ele. E quantas vezes, né, a gente convivendo com Jesus, estando bem próximo dele, a gente tem dificuldade de entender quem ele é. Judas trai, Pedro nega. Então vejam, muitas dificuldades aí marcam este evangelho. Mas no fundo, a gente não poderá perder a linha mestra de todo o evangelho. Como é ser discípulo de Jesus? Como é conviver com o mestre e dizer sim ao mestre? Agora vamos falar um pouquinho sobre o autor do evangelho. Marcos, ele tinha um nome anterior ao nome Marcos, que era João. João era o nome hebraico, Marcos o nome já latino. Ele não foi apóstolo e nem discípulo de Jesus. Mas ele teve um contato muito grande com dois apóstolos, Pedro e Paulo. E a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Ele era natural de Jerusalém. A sua mãe chamava Maria. E a sua mãe está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 12 seguintes. Nós não vamos ler aqui agora, né, para que não se estenda o nosso tempo. A mãe de Marcos, ela colocou à disposição dos apóstolos uma casa que ela tinha. Possivelmente nessa casa, os apóstolos reuniam a comunidade para celebrar as primeiras Eucaristias. Olha que interessante, né? Então Marcos tem uma mãe muito devota, uma mãe que era seguidora de Jesus. Possivelmente nessa casa, a casa da mãe de Marcos, Pedro teria batizado Marcos nesse lugar, né? Então aqui nós falamos, Marcos não era apóstolo nem discípulo, mas era ajudante de apóstolo. Já diz um padre que está em processo de beatificação, o padre Vitor Coelho de Almeida, que quem ajuda na pregação tem merecimento de pregador. E Marcos, aliás, foi um grande pregador. Então, Marcos foi ajudante de Paulo. Entre os anos 45 e 48, Marcos teve uma primeira experiência missionária com seu primo Barnabé, que levou o seu primo Marcos numa viagem que fez com Paulo. Então foram os três, Paulo, Barnabé e Marcos. Eles foram pela ilha de Chipre até o centro da Ásia Menor e ali pregaram o evangelho. A tradição histórica também, mais antiga, diz que Marcos foi companheiro de Pedro em Roma. E lá no capítulo 5 da primeira carta de Pedro, no versículo 13, diz assim: a igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho. Então Pedro chama Marcos de filho. E Pedro foi um grande catequista. Marcos foi um grande catequista, porque Marcos aprendeu de Pedro. E Paulo, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, ele reconhece Marcos como um grande catequista. Toma contigo Marcos, diz lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, no versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil no ministério. Para encerrar, queridos irmãos e amigos, tem aqui um testemunho de um escritor do ano 124 depois de Cristo. E aqui ele diz assim: dizia o presbítero João que Marcos, o autor do evangelho, tendo se tornado intérprete de Pedro, escreveu diligentemente aquilo de que se lembrava, não nos transmitindo, porém, ordenadamente o que o Senhor tinha feito e dito. Ele, de fato, não ouviu o Senhor e nunca foi seu discípulo, mas seguiu, como já disse, Pedro, que fazia sua catequese segundo as necessidades, e não com o propósito de fazer um relatório das palavras do Senhor.
Assim, Marcos não errou quando escreveu as coisas de que se lembrou. Ele não teve mais que uma preocupação, a de não omitir nada daquilo que tinha ouvido e de não dizer nada de falso. Então, esse Pápias de Hierápolis, ele traz uma questão muito importante. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos o Evangelho, nós não devemos ler com a intenção que nós lemos um livro de história. O Evangelho, ele é teologia, muito mais teologia do que história. Quando nós lemos o Evangelho, nós queremos entrar em contato não com fatos históricos. Claro, Jesus foi um fato histórico, que ele curou pessoas, que ele multiplicou os pães, que ele morreu na cruz, historicamente ninguém nega. Mas o objetivo principal do Evangelho é dizer quem é Jesus e dizer que ele é o Salvador. Então, aqui no Evangelho, e sobretudo no Evangelho de Marcos, não há preocupação histórica. Não se diz, no ano tal, Jesus fez tal milagre. Não, o objetivo não é esse. E quem deseja entender Jesus como um fato histórico deve ir aos livros de história e não ler o Evangelho. Aqui, a palavra de Deus nos coloca em contato com uma realidade, com Jesus, com uma pessoa, e não apenas com fatos historicamente colocados aí ao longo de uma história. Esse primeiro encontro você pode ter achado um pouco confuso, são muitas informações, mas no próximo nós vamos ler e explicar cada parte do Evangelho. Hoje foi apenas uma introdução, né? Você fique conosco ao longo desses encontros, nós vamos postando ao longo do mês, e para que você saiba quando o encontro está disponível no nosso canal no YouTube, é importante que você se inscreva e ative lá o sininho de todas as notificações. Então, todas as celebrações também que forem acontecendo no nosso santuário e todos os encontros que forem colocados no canal no YouTube, você vai receber a notificação. Permaneça conosco. Se este primeiro encontro não te agradou, não chamou a sua atenção, eu convido você a participar do segundo. Talvez o segundo chame a atenção. É importante que, para ser cristão, é importante que a gente tenha essa compreensão, é importante estudar, entender a nossa fé, entender o que nós acreditamos. Chega aí de cristãos que não entendem nada e que não aprofundam a sua fé. O convite é, vamos aprofundar o Evangelho de Marcos. Vou dar a bênção final, você fique com Deus e acompanhe o próximo encontro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, Deus abençoe você pela atenção e por fazer parte da nossa família aqui do Santuário de Santa Rita.